Capítulo 3. O fruto proibido. Mesopotâmia, em um passado remoto. Após a visita de Samael, Metatron tomou a decisão de selar seus domínios, estabelecendo que nenhum celeste, à exceção dele próprio, poderia cruzar os 7 portões. Mas Samael era teimoso e pediu a seu amo, Lúcifer, que lhe ensinasse a arte da transmutação. Disfarçado então de serpente, ele se esgueirou por baixo das grades que cercavam o jardim e conseguiu penetrá-lo. Rastejou por 2 dias através dos rincões até encontrar uma macieira robusta carregada de pomos vermelhos e se enroscou confortavelmente em seu tronco. Pendurado em um dos galhos, o anjo esperou, aguardou com a maior paciência. Numa tarde, avistou uma moça desnuda, correndo feliz sobre os campos floridos. Os raios solares desciam enviesados quando a jovem Eva se deparou com a macieira em questão. Ela coletava víveres para o jantar e nunca contemplara iguarias tão frescas, aparentemente tão suculentas. Mas, ao se aproximar do terreno, notou que o canto das aves cessara. Ora, os bichos não sabiam que a serpente era Samael travestido, mas uma cobra é ainda assim um animal perigoso. Eva também farejou a ameaça. Sentiu o alerta do coração, mas as maçãs lhe pareciam tão belas que julgou que valia a pena correr o risco. Uma nuvem cinzenta os encobriu no instante em que Eva se adiantou. Curiosa, ela olhou para o réptil, um ser que até então desconhecia, já que Metatron não deixava entrar predadores naquele extremo do Éden. Depois se retraiu temerosa. Não se assuste, ó filha dos homens. Chegue mais perto e tome esta maçã como presente. Quem é você? Ela perguntou, tão desconfiada quanto maravilhada. O animal era diferente de todos os outros. Suas escamas coriscavam ao reflexo da luz, passando do castanho ao dourado conforme os movimentos da cauda. Qual é o seu nome? Sou um anjo e o meu nome é Samael. Anjo? A moça afastou as folhas do rosto. O que é um anjo? Um mensageiro. Um emissário de Deus. Explicou por entre os dentes pontudos. Quem é Deus? Seu pai nunca lhes contou? Não. Então não serei eu a contar. O serafim jogou a isca e a rapariga fisgou. O que mais o alegrava era corromper as pessoas e Eva era a inocência encarnada. Nós, anjos, somos entidades
entidades místicas dotadas de poderes extraordinários. Ora brancas, ora negras, as pupilas fremiam num padrão hipnótico. Somos os regentes do céu e da terra, dos animais e dos homens. Dos homens? Neste ponto, a jovem estava completamente seduzida. Ela sentia o apetite crescer, não pelas maçãs, é claro, mas por alguma coisa que anos mais tarde chamaria de conhecimento. Não é Adão o primeiro homem? E eu a única mulher? Se assim fosse, de onde você teria nascido? A cobra gargalhou e Eva experimentou a vergonha pela primeira vez. Existem outros homens e outras mulheres no exterior dos jardins, bem como belezas naturais e infinitas. A oeste há um lago tão extenso que não se pode enxergar o fim. E ao sul, a paisagem termina em morros altíssimos, muito maiores que 200 árvores sobrepostas. Se existem mais como nós, por que o meu pai não nos disse? A moça tomou as palavras como insulto, mas não conseguia se desvencilhar. Não conseguia ir embora e deixar a cobra falando sozinha. Não acredito em você, criatura rastejante. Criança, há quanto tempo o Senhor a tem enganado? A língua bifurcada se agitava na boca. Pois nem mesmo neste santuário você foi a primeira. Houve antes outra mulher, uma que se deitou com Adão, fez amor com ele e depois se esvaiu. Prove! Pergunte a seu pai sobre Lilith. Não se esqueça do nome. Samael fez uso da carta na manga. Mas não culpe o seu pobre marido, pois ele não se recorda do
os fatos. Foi o Senhor que lhe apagou a memória. Por quê? Por quê? Outra risada indecorosa escorrendo o veneno. Para mantê-los presos, confinados, como formigas na palma da mão. O tom ficou mais agressivo, não contra ela, mas a favor dela, acusando Metatron. Para privá-los da liberdade. O que é a liberdade? É a capacidade de escolher o próprio destino, ter a chance de decidir entre o bem e o mal antes que a morte os alcance. Morte? Eva tinha uma vaga noção do que era a morte, pois já vira animais sendo caçados, mas nunca pensara que conceitos como finitude, esquecimento e ausência se aplicariam a ela algum dia. O que é a morte? O que ela representa para mim? Separação deste mundo. A cobra assumiu um tom sério e Eva reparou que suas lições eram mais envolventes que as do Senhor. Metatron não dialogava com eles, apenas lhes ditava normas. O seu pai construiu este refúgio para torná-los imortais, mas ao preço da castração, fazendo-os estéreis e dóceis, obedientes, inférteis e, por consequência, privando-os do amor verdadeiro. O que é o amor verdadeiro? É um amor instintivo. A cobra a fitou com aqueles perturbadores olhos redondos. Porque as gazelas, as andorinhas e até os peixes podem procriar e vocês não? Perguntou numa oratória impecável. É por meio dos descendentes que a raça humana propaga o legado. É através deles que se torna imortal. Se insistirem em ficar no jardim, estarão livres do sofrimento e da dor, mas nunca saberão como é o mundo lá fora e jamais conhecerão o amor soberano. E finalizou com uma conclusão filosófica. Pois, acredite, jovem Eva,
é na dificuldade e não na alegria que a ternura aparece. As relações são testadas e os laços se fortalecem. O jardim é uma ilusão, o jardim é o útero e o Senhor seu cordão. Eva sentiu vontade de chorar, gritar, fugir, mas se calou. O que pensariam dela? O que diriam os cervos e os pássaros? E como a julgaria a serpente? Seria real o que acabara de ouvir? E se ela não fosse única? E se tivesse existido mesmo a tal Lilith? Como? A jovem se mostrou vulnerável e foi então que o serafim efetuou sua manobra. Como sairemos do jardim se o Senhor nos vigia? Isso eu não posso dizer. Samael recolheu-se, deixando no ar o segredo mais profundo. Terão que descobrir por si mesmos. E quando Eva insistiu, ele pegou uma maçã com a boca e lhe entregou. Converse com o seu marido. Só converse e leve para ele este fruto. Uma vez semeada a discórdia, Samael resolveu desaparecer do jardim antes que alguém o desmascarasse. Desceu da árvore em completo silêncio, rastejou na direção sul e se escondeu numa toca por 2 semanas. Quando o inverno ia chegando, deslizou sobre a grama, cavou um túnel com o nariz e escapou do paraíso terrestre. Para além do oásis, o cenário revelou-se escaldante. Não havia muita coisa a não ser areia, poeira e fragmentos calcários. Samael julgou estar salvo. Faltava-lhe somente retornar aos 7 céus e dar a seu mestre a grande notícia, contando, versejando, quem sabe, como corrompera o primeiro casal. Mas ele acabara de avançar pelos ermos quando teve seu disfarce anulado por uma energia superior. De repente, não era mais uma cobra, era o anjo de sempre. A pele morena, as asas douradas, o cavanhaque oleoso. Pego em flagrante, tinha os cotovelos abertos, o abdômen colado na terra. Então, ao erguer o queixo 1 centímetro, descobriu quem o espiava. E não era ninguém menos que Metatron.
Majestade. Samael deu um sorriso acanhado e fez menção de se ajoelhar, mas o sentinela não deixou. Fique no chão, onde é o seu lugar. Com o calcanhar, o rei dos homens pisou-lhe a nuca, quase o esmagando contra o solo. Samael tentou gritar. Não conseguiu. O que eu lhe disse, entidade maldita? Mas... Ele cuspiu sangue e cascalho. Não fiz por mal, sua graça. Tentou se justificar, como normalmente agem os covardes. Veja, foi o meu amo Lúcifer quem me enviou a Haled com a missão preparada. Só cumpro ordens. Sim, eu sei. Metatron ergueu o invasor pelo pescoço. É por isso que vou mandar para ele um recado. Ditas essas palavras, o líder dos sentinelas atirou sua vítima através da planície. O corpo rolou por uns 200 metros até estacionar sob um pedaço de rocha. No momento seguinte, intensificou o castigo, virando-o novamente de bruços. Samael tinha consciência do que ele planejava, sabia quanto sofreria e não viu saída a não ser suplicar. Clemência, implorou. Piedade em nome de Deus. Em nome de Deus! O barbudo enojou-se. Quem é você para... Clemência, misericórdia, perdoe este pobre celeste, perdoe-me por tê-lo desacatado. Samael, você já deveria saber, eu não sou do tipo que perdoa. Embora implacável, o guardião do jardim não tinha nem nunca tivera uma personalidade maléfica e, no fundo, não queria provocar dano a ninguém. Mas o crime exigia uma punição exemplar ou a mensagem não seria transmitida a contento. Conhece a rotina? Não conhece? Sem esperar a resposta, Metatron deu início ao massacre. Com as 2 mãos, agarrou-lhe a asa direita e, com um simples puxão, a arrancou de seu dorso. O ataque foi seco, recheado de crueldade e dilacerou ao mesmo tempo os ossos, o tecido e a carne, tão rápido que o sangue só esguichou um segundo depois. Samael se contorceu e emitiu um uivo esganiçado que ecoou de norte a sul da Mesopotâmia, das montanhas de Zagros ao vale do rio Eufrates, das margens do Tigre às praias do Golfo Pérsico. O solo bebia então litros de sangue, deixando claro que o serafim não suportaria um novo estirão. Como não queria, não podia matá-lo em vez de ensaiar outro choque, Metatron torceu-lhe a segunda asa, partindo-a como quem tritura um graveto.
Depois girou-lhe os tendões em movimentos de rosca, até que os nervos deslocaram, sobrando apenas uma ponta branca onde outrora se projetava o apêndice. Com 2 avantajados rasgos nas costas, através dos quais se enxergavam os pulmões, o elegante Samael era agora uma pasta escarlate de pernas trêmulas e feições deformadas. O rei dos homens tornou a rodá-lo, dessa vez de cabeça para cima, e com o tapa o despertou. Envio de volta aos 7 céus, ó serpente da desgraça. Diga à estrela da manhã que sou eu quem manda no Éden e que ele nunca mais despache seus anjos para seduzir os meus filhos. Garanto que ele não o fará, ó Senhor. Murmurou o serafim, regurgitando nódoas cruentas. Pois isso não será mais necessário. E mesmo agonizante, ele sorriu pelo canto da boca, sabendo afinal quem vencera a disputa. Não será mais necessário. Capítulo 4. Nos portões da Valhalla, Asgard. O universo, como conhecemos, foi criado por Deus no 2º dia, resultado de uma grande explosão batizada pelos alados de Fulgiston. O espaço então se expandiu em movimentos de onda, como uma toalha empurrada sobre a mesa, produzindo dobraduras ou vincos na matéria cósmica. Sempre que ocorria uma distorção, quando a onda era forte demais, a crista se fechava no topo, gerando algo semelhante a um bolsão, e foi assim que surgiram as dimensões paralelas, esferas magneticamente lacradas, algumas muito extensas, com numerosas camadas e níveis, outras minúsculas, desertas e frias. Quase a totalidade das dimensões paralelas conta com algum meio de entrada e saída, um furo que as liga ao universo comum. No caso de Asgard, a conexão era feita através de Bifrost, a ponta do arco-íris, um vórtice que se abria à terra, por onde no passado os deuses desciam para inspirar os soldados, escutar suas preces e buscar a alma dos guerreiros mortos. Desde os tempos antigos, o reino de Asgard fora escolhido como refúgio pelos espíritos nórdicos, sendo primeiro descoberto por Odin, o pai de todos, então líder do panteão, e depois invadido por elfos, anões e gigantes. Se realmente fosse possível sistematizá-los, os 9 reinos poderiam ser descritos como gigantescas ilhas de rocha e minério. Essas ilhas, que abrigam florestas, cidades e lagos, flutuam sobre uma grossa camada de nuvens, e o que existe abaixo delas é o Ginnungagap, o abismo primordial. Uma anomalia no espaço e no tempo, talvez comparável ao que os cientistas terrestres chamariam de buraco negro. Sob as ilhas flutuantes nascem enormes raízes, como os troncos de um imenso carvalho,
E são essas raízes nomeadas de Yggdrasil que mantêm os 9 reinos unidos, impedindo que se afastem. Os galhos servem ainda como pontes para quem deseja passar de um domínio a outro, sendo em alguns trechos seguros e em outros perigosíssimos. Quem, porventura, cair de uma das ilhas ou escorregar em direção ao vazio, pode ter a sorte de ficar preso nos ramos inferiores da Yggdrasil ou o azar de despencar para as infinitas trevas de Ginnungagap, de onde ninguém jamais retornou. Kyra e Urakin foram escoltados através da floresta. O nevoeiro se dispersara e, embora eles estivessem subindo, a temperatura era cada vez mais amena. O céu continuava encoberto, mas por todos os cantos se viam agora tufos de grama, pontos verdes e flocos de musgo. Quem guiava o regimento era Hildr, a capitã das valquírias. Os anjos seguiam na retaguarda com Daniel, que desmontara do seu garanhão para acompanhá-los a pé. Seu semblante não era o mesmo de outrora. Tornara-se mais sério, mais adulto e melancólico, e Kyra não estava certa se isso era bom ou ruim. Tudo o que sabia a respeito era que ele fora um querubim exilado, ordenado a atuar na terra como espião e assassino. Para se confundir com os seres humanos, aprendera a se comportar como eles, desenvolvendo uma personalidade egoísta, um canastrão que não levava nada muito a sério, atitude que durante algum tempo o conduzira ao alcoolismo e à depressão. Kyra, de sua parte, sempre interpretara esse comportamento como uma fuga, uma maneira que Daniel tinha de esquecer os terríveis crimes que ele mesmo afirmava ter cometido e para os quais, segundo suas próprias palavras, não havia perdão. Talvez, ela pensou, a mudança para Asgard o tenha obrigado a encarar tais fantasmas, a superar tais angústias, o que possivelmente o tenha mudado de vez. Daniel não conversou com os amigos no curso da caminhada e todos entenderam o porquê. Havia uma tensão crescente no ar, não entre os anjos e as amazonas, mas entre o regimento e a floresta, que, ao que ficara claro, era constantemente invadida por ogros. O clima só melhorou quando eles chegaram a uma escadaria cinzenta com degraus largos que se perdiam nas nuvens. Cedros ladeavam o percurso, estátuas adornavam o trajeto. No entanto, as plantas necessitavam de poda e as esculturas de limpeza e restauração. O vento sacudia a superfície dos galhos, dando ao local um sabor de outono, um aspecto de nostalgia e tristeza. Depois de muito subir, os celestes se viram no centro de um pátio redondo, esse mais nítido e conservado, defendido por 3 torres robustas e terminando em uma ponte larga e comprida que cruzava outro trecho do rio Oceanos. Do lado oposto, sobre a encosta de uma montanha nevada, o que se avistava era uma cidadela tipicamente medieval, repleta de tavernas, salões e palácios. O muro que a cercava, projetado por um gigante a serviço de Odin, era a única estrutura da rocha visível. Todo o resto, casas, celeiros, templos e pavilhões, fora construído com a madeira de Yggdrasil, o que tornava a cidade acolhedora, quente mesmo no inverno. O
maior e mais imponente dos edifícios era, sem dúvida, o Valhalla, refúgio dos deuses, semideuses e heróis legendários. O palácio tinha, àquela época, exatos 130 metros de altura, 7 andares, 80 salões, 3.000 quartos e 45 estábulos, além dos compartimentos reais. O primeiro andar era o mais amplo, com telhados triangulares e íngremes inspirados nas cabanas nórdicas, e o topo era plano, sobre o qual se sustentavam o segundo andar, o terceiro, o quarto e assim por diante. Os aposentos internos só se mantinham eretos graças às pilastras cilíndricas, feitas a partir de toras integrais de madeira. Das câmaras e salas se prolongavam janelas, sacadas e chaminés, e na face externa, certas colunas eram revestidas de ouro, fazendo com que o prédio brilhasse intensamente, sobretudo ao nascer e ao pôr do sol. Quem pelas ruas trotasse, encontraria hipódromos, estalagens, cervejarias e uma série de estabelecimentos destinados a satisfazer as necessidades dos guerreiros cansados. Outrora radiantes, esses espaços jaziam agora em silêncio, e logo Daniel revelaria o motivo. O portão dourado se abriu e as amazonas prosseguiram até o Valhalla. O cavalo de Daniel as acompanhou sobre a ponte, mas ele ficou onde estava, não deu um passo sequer. Esperou que as guerreiras tomassem distância e depois se voltou aos amigos. Passado o choque inicial, todos pareciam de certa forma aliviados, felizes pelo reencontro. O que aconteceu com você? Kyra perguntou pela segunda vez, agora que estavam sozinhos. Como chegou aqui? Estão feridos? Ele olhou para os antigos parceiros. Caminhou em retorno à escadaria e removeu o capacete. Estão com fome, com sede? Estamos bem, garantiu Uraquim. Que bom! O exilado se sentou no último dos degraus. Por que não descansam então? Pousou o elmo preto no solo. Isso pode levar várias horas. Eu cheguei aqui por acaso, trazido pelo rio Oceanos. Ele começou. Kyra se acomodou a seu lado. Uraquim ficou de pé, examinando o átrio e as torres de guarda. Enquanto vocês escapavam de Ateia, eu permaneci no interior do templo, disparando contra os raptores. A fortaleza atlântica de Ateia fora onde eles se viram pela última vez, e os raptores eram demônios contra os quais, na ocasião, eles lutavam. Combati sem descansos, diabretes, dando cabo de vários, até que o vulcão sobre o qual a ilha se apoiava explodiu, criando um redemoinho cósmico ou algo próximo disso. Eu estava prestes a cair no turbilhão quando encontrei Sirith tentando escapar. Sirith era o chefe dos raptores, um demônio capaz de assumir a aparência de suas vítimas, que se infiltrara no grupo fingindo ser um anjo para covardemente assassinar Levi, um amigo que todos adoravam. Segurei-o pela calça e despencamos juntos. Como eu estava muito ferido e o Oceanos inibe os nossos poderes, suponho ter entrado em um estado de transe, desmaiando num primeiro momento e acordando às margens do rio, como aconteceu com vocês.
apontou para os degraus inferiores da escada enevoados. Felizmente, Sirit não veio comigo. Como conseguiu se integrar tão rapidamente? Questionou Urakin. Os deuses nórdicos não parecem nutrir por nós nenhuma simpatia. Não foi tão rápido assim. De lá para cá, devem ter se passado... Ele fez um cálculo mental. 200 e poucos anos. Como imaginei. Kyra achou curioso, mas não surpreendente. Por encarnarem as forças da natureza, os Ixins são a casta mais ligada aos fenômenos cosmológicos. Variações de tempo eram comuns de uma dimensão para outra, mais do que se pensava. Os dias e meses passam mais velozmente aqui. Para ser mais preciso, Asgard está alheio ao contínuo do espaço, pelo menos do nosso espaço, o que quer dizer que os 9 reinos têm sua própria linha do tempo. O capitão explicou. 100 ou 200 anos nestas terras não significam absolutamente nada no plano físico. Mas como se enturmou de qualquer maneira? Urakin insistiu na pergunta. Eles sabem quem você é? Sabem, com certeza. Joguei limpo desde o início. Disse a eles que não sou um anjo comum, que sou um exilado, sem afiliação ao partido e que nunca concordei com as guerras etéreas. Declarei isso com toda a sinceridade diante da rainha e as valquírias acreditaram. Foi tão simples assim? Estranhou Kyra. Claro que não. Daniel segurou o cabo da espada, jogando-o para cima e o pegando depois. Para se entregar aos Aesiris, ou seja, aos deuses nórdicos da guerra, é preciso saber lutar, mostrar que é essencial em combate. É a cultura dessa gente. Olhou para Urakin. Você ia gostar, grandalhão. Deu um sorriso e continuou o discurso. Gradativamente fui participando de escaramuças, caçando e matando ogros, provando o meu valor. Nunca julguei Hildre, a capitã das Valquírias, nem mesmo Sif, a rainha, por seu comportamento indiferente, por vezes agressivo, já que foram os arcanjos e não os deuses que começaram a guerra. Sim, é verdade. Apesar disso, a centelha não compreendia o rancor. Mas as guerras etéreas terminaram faz tempo. Oficialmente, nunca houve um armistício. Que seja, nós pelo menos não queremos brigar. Viemos em paz e viemos resgatá-lo. O anjo exilado, agora capitão dos Aesiris, desviou imediatamente o olhar. Era notório seu desconforto e mais ainda sua agonia. Devolveu o punho da espada ao cinto e se levantou, refletindo sobre qual seria a maneira menos dolorosa de dar a notícia. Eu não posso voltar, Faísca. Estou preso aqui. Ele a encarou e em seguida Urakin. E agora vocês também estão. Eu vou lhes contar exatamente o que aconteceu, da mesma forma que me contaram quando cheguei aos 9 reinos.
disse Daniel, já prevendo o turbilhão de perguntas. Para reavivar a mente, caminhou até a ponte e fitou mais uma vez. Sobre as torres de vigília, a norte, sul e oeste, guerreiras, todas mulheres, montavam guarda com suas lanças e arcos. Nos tempos mitológicos, não só a cidadela, como toda Asgard eram governadas por Odin, o pai de todos, ou pai de muitos, o rei dos Aesíris, um general sábio e poderoso que estabelecera a paz com os gigantes. Odin tinha vários filhos, entre eles o famoso Thor, o deus do trovão, Loki, de muitas faces, e Balder, o jovem. Balder é, a propósito, o descendente mais bonito de Odin, fisicamente perfeito. Quando ele nasceu, o casal ficou tão maravilhado que sua mãe Frigga lançou um feitiço determinando que o menino não poderia ser morto por nenhuma substância encontrada no reino. Mas Balder nascera no começo da primavera, quando os viscos ainda não haviam brotado. O invejoso Loki descobriu esse segredo e construiu uma flecha com a madeira do arbusto em questão. Durante um festival, ele arquitetou o seu plano. Loki sabia que Balder era vaidoso e sugeriu que o irmão convidasse os presentes a atirar armas contra ele, como dardos, espadas e facas, exibindo assim sua proeza. O rapaz julgou a proposta interessante e pediu aos convidados que começassem a disparar. As pontas e lâminas tocavam sua pele e, por mais duras que fossem, eram sistematicamente repelidas, caíam ou ricocheteavam num inigualável espetáculo que atraiu curiosos. Nisso, Loki incitou Hod, o deus cego, a lançar um objeto na direção do parente e entregou-lhe a flecha de visco. Hod aceitou o desafio e a seta perfurou o coração de Balder, matando-o instantaneamente. O episódio gerou comoção, em especial para Frigga e Odin, que tanto amavam o garoto. Thor conduziu a investigação e, enfim, encontrou o culpado. Loki suplicou o perdão do pai, dizendo que só queria criar alvoroço. Odin resolveu poupá-lo, mas, como castigo, o expulsou do palácio. Desde então, Loki nunca mais foi visto, nem por Aesíris, nem pelos gigantes. Que tragédia! Comentou Kyra. Os 3 anjos circulavam pelas bordas do pátio e Daniel se apoiou na parede do torreão norte. O dia, embora nebuloso, estava claro ainda e não dava sinais de que iria escurecer. Como Odin suportou essa perda? Ele não suportou. O pai de todos até que tentou, porém seu coração sofria não só pela morte de Balder, mas também pela traição de Loki, considerado o mais esperto dos deuses. O patriarca não encontrou solução a não ser abdicar. Consagrou Thor, o novo rei, e recolheu-se aos seus aposentos e adormeceu para sempre. Odin morreu? Os asgardianos preferem não usar esse termo, mas, para todos os efeitos, sim. Os Aesíris são imortais, só podem ser destruídos em batalha. Todavia, um deus pode escolher antecipar sua morte, pode
decidir adormecer simplesmente. Odin fizera um importante trabalho em vida, trouxera paz entre os povos e considerava o seu dever cumprido. Então Thor é o novo rei, interferiu Urakin. Ele escutara lendas a respeito do deus do trovão e aprendera a respeitar sua figura. Soube que ele é um excelente soldado, imbatível com seu machado Mjolnir. É um martelo, não um machado, corrigiu o anjo de cabelos pretos. Thor era de fato um guerreiro admirável, mas não tinha uma rainha que o amasse. De todas as mulheres possíveis, ele era apaixonado por Sif, cabelos de trigo, então esposa de Thrym, rei dos gigantes do gelo. Não podia ser qualquer outra? Contestou Kyra. Pois é. Mas Sif também era apaixonada por Thor. Ela fora entregue a Thrym pelos chefes de seu povo, os Vanires. Os Vanires são agricultores e a união garantiria que o gigante não sopraria mais gelo sobre a colheita. Sif se casou à força e sonhava que um herói a libertasse. Thor se considerava esse herói, então pensou numa estratégia que o consolidaria como novo monarca. Com o afastamento do velho rei, era esperado que os gigantes tentassem, cedo ou tarde, quebrar o acordo firmado com Odin, desafiando Thrymr e posteriormente o vencendo, libertando Sif no processo, trazendo-a para Valhalla e se casando com ela. Para mostrar que não era tirano, Thor não matou Thrymr, acreditando que essa seria uma demonstração de força e misericórdia e que os monstros ficariam, no fundo, gratos por sua piedade. O que ele não sabia era que os gigantes, ou Jotnar, como são aqui referidos, não têm a mesma honra dos deuses. Como já era de esperar. Aqueceu a ruiva. Thrymr não era páreo para Thor, não enquanto este empunhasse o Mjolnir. Mas havia, como se sabe, outras criaturas que no passado juraram vingança aos deuses. Uma delas era o dragão Njörgr, cujo pai, Fafnir, fora morto pelo semideus Siegfried. Siegfried era filho de Odin com uma mortal e, por consequência, seu protegido, a quem o pai de todos dera a espada mágica Notung, a ceifadora de dragões. Na esperança de reaver o tesouro de Fafnir, tomado por Siegfried e levado ao Valhalla, o dragão Njörgr se transformou em anão e certa noite chegou ao palácio solicitando uma audiência com o rei. Na presença de Thor, afirmou que era o enviado de seu povo e que seu reino, Njörvalir, sofria com o ataque dos Trolls. Como os anões sempre foram aliados dos Asgardianos, Thor concordou em ajudar, sem suspeitar da emboscada que o aguardava. Njörgr guiou a comitiva por um caminho traiçoeiro que, na realidade, não conduzia a Njörvalir, mas à antiga caverna de Fafnir. Espere! Kyra já começava a se perder na conversa. Esse Siegfried
O nome não me é estranho. Que fim levou ele? Tudo o que me contaram é que ele foi assassinado, mas não sei como. Sua morte é um tabu por aqui, acrescentou Daniel. Então, retomou ao assunto central. Dentro da caverna, Thor foi surpreendido por Thrymr, o gigante do gelo, e teve início um novo duelo. Quando o deus do trovão estava para desbancar o rival, foi atingido nas costas pelo fogo de Niorhork, que regressara ao corpo original de dragão. Com isso, o jovem rei foi morto por Thrymr, que tentou roubar o Mjolnir, mas não conseguiu, já que só um guerreiro valoroso pode erguê-lo. O martelo ficou preso na gruta e os aliados perversos conseguiram seu intento. Thrymr levou o cadáver de Thor para o Valhalla e determinou o exílio da rainha-mãe Frigga e dos outros deuses para o plano etéreo da Terra. Os Einherjar, espíritos dos homens nórdicos falecidos em combate, foram congelados e são mantidos dentro de esquifes em Yovlor, a fortaleza que guarda a ponte Bifrost. Os tesouros reais acabaram sendo transferidos para o covil de Niorhok, e foi assim, desse jeito mais tétrico, que Asgard perdeu 2 reis, praticamente todos os seus deuses, e caiu em desgraça. Mas Sif continua no palácio? A Arconte se lembrou do que escutara mais cedo. Por que Thrymr não a raptou em seguida? Os gigantes são machistas por natureza e desprezam as mulheres, considerando-as incapazes. Que vingança seria mais apropriada na mente deles do que transformar o Valhalla em uma casa regida por moças? Afirmou o exilado, depois seguiu adiante. Não bastasse, o domínio dos Aesiris foi reduzido à cidadela e ao bosque real. Daí para frente é jurisdição dos gigantes. Os ogros, que são parentes dos Jotnar, mas não respondem a eles diretamente, às vezes fazem incursões na floresta, o que nos obriga a estar sempre atentos para expulsá-los. Era isso que eu, Hildr e as Amazonas estávamos fazendo quando encontrei vocês. Que história fascinante! Um poema digno de grandes salões! Exclamou Urakin, autenticamente encantado. Mas por que não quer voltar conosco? O homenzarrão abriu os braços sem entender. Precisamos da sua ajuda na próxima tarefa. Ora, vamos encarar os fatos, está bem? Daniel não queria magoar os colegas, mas precisava ser franco. Quem sou eu na Haled? Ou mesmo no paraíso? Um desgarrado, um pária? Por anos trabalhei para o arcanjo Miguel, perseguindo e matando outros anjos. E mesmo sob anistia, os rebeldes jamais me aceitariam na prática. Quando eu me atirei no redemoinho do Oceanos, pensei que ia morrer e estava pronto para isso. Eu achava que merecia. Contudo, me foi dada uma chance de recomeçar longe dos meus antigos fantasmas e eu a agarrei com unhas e dentes. Ele cutucou a ruiva.
mostrando os emblemas gravados na armadura e o conjunto de runas que o decorava. Ei, Faísca! Quando você imaginaria isso, hein? Que eu seria capitão de alguma coisa? Na Terra, eu mal conseguia controlar minha vida. O relato tão apaixonado e sincero comoveu Kyra e Urakin. Daniel nunca conversara com eles sobre seus problemas, talvez por medo de magoá-los. No fundo, seu grande arrependimento não era ter espionado ou matado, mas ter acreditado nos líderes errados, não tê-los contrariado, mesmo sabendo que suas ordens eram perversas. O maior inimigo de Daniel era e sempre fora ele próprio. E agora, ao que parecia, esse adversário estava vencido, pelo menos por hora. Não me entendam mal. Eu aprecio o sacrifício que fizeram por mim. Imagino o que passaram, as perdas que tiveram. Nunca vou esquecer e serei grato para sempre. Mas eu não posso. Não posso voltar ao nosso mundo, muito menos aos 7 céus. Asgard é a minha casa. Encontrei aqui meu caminho. Compreendo e, no fundo, estou satisfeita. Mas eu e Urakin não podemos ficar, embora quiséssemos. Estamos no curso de uma importante missão e precisamos regressar a Haled o mais rápido possível. Eu acho que vocês ainda não se deram conta da gravidade do caso. Como eu já disse, desde a derrocada de Thor, ninguém pôde deixar os 9 reinos. O rio Oceanos é um mistério. Não dá para confiar nele. E o único vórtice de entrada e saída é Bifrost. O gigante Thrymr fechou a ponte, tomando Yovlor, a fortaleza que a cerca, como seu refúgio perene. E quanto às valquírias? Se Bifrost é um ponto estratégico, por que a rainha nunca pensou em reconquistá-lo? Qualquer tentativa tornará as coisas piores. Thrymr mantém os Einherjar como reféns congelados, bem como o deus Heimdall, o observador, o único que tem o poder de acionar o mecanismo da ponte. Se ele for morto, toda a esperança morre com ele. Como se houvesse alguma esperança. Resmungou Urakin, desgostoso das coisas que ouvira. O anúncio a respeito da ponte os chocou. Sem acesso a Bifrost, os anjos estavam presos na esfera cósmica que englobava o reino de Asgard, o que explicava a angústia de Daniel ao descobri-los no bosque. Mas nem tudo estava perdido, pensou Kyra. Afinal, ela já passara por situações bem piores e tinha fé que encontraria uma solução razoável, quando subitamente lhe surgiu uma ideia. Preciso ter com a rainha. Ela disse, e então uma quarta voz a cortou. Ela não vai recebê-los. Quem falava era Hildr, a capitã das valquírias, que retornava ao pátio através do portão. Era acompanhada de outras 5 combatentes a pé, armadas de escudo e espada. Sif, cabelo de trigo,
não deve ser incomodada. Saiam de nosso país enquanto há tempo e sintam-se felizes por termos poupado vocês. Não seja tão dura! Grito de batalha. Daniel a chamou pelo título. Sou também um anjo e não fui tratado assim quando cheguei. Porque você nos garantiu que era um exilado. Hildr apontou na direção dos celestes. E esses seus amigos também são? Se disséssemos que sim, provavelmente faria pouca diferença ou nenhuma. Ousou Kyra, consciente de que a guerreira queria uma desculpa para arrumar confusão. Mas não. Somos mensageiros de Deus e estamos a serviço de Gabriel. Gabriel? O arcanjo? A loura deu de ombros. Sendo assim, reforço a sentença. Terão que se retirar das nossas terras. Procurem abrigo na antiga floresta dos elfos ou então aceitem um barco para descer o rio Oceanos. Neste lugar, vocês não podem ficar. Isso é ridículo. A proposta era absurda, considerando que ninguém conhecia as rotas do Oceanos. Vocês se consideram melhores que nós? Nós somos melhores que vocês. Hildr deu uma escarrada no solo. Trazia na mão uma lança, a mesma que usara contra os ogros. O elmo fora deixado na cidadela e sem ele eram perceptíveis os olhos azuis, a pele claríssima e a trança dourada. Expulsamos os celestiais dos nossos domínios etéreos, os derrotamos em todas as batalhas. E de que adianta isso agora, se não podem mais descer a Haled? Disse Kyra. De que adianta ter-nos desbancado se não podem sobrepujar a ameaça interna? O inimigo dentro de casa? Quem é você para nos criticar? A amazona esbravejou e, com a face colérica, partiu para cima de Kyra. Urakin se interpôs entre as duas, enquanto Daniel segurava a agressora, puxando-a para trás e tentando apartar a briga antes que ela começasse. Não, Hildr! O capitão falou ao ouvido dela. Perdoe-os! Eles são meus amigos! São meus amigos! O acesso de raiva durou uns 10 ou 20 segundos, quando enfim a zanga passou. Hildr deu as costas e ergueu as mãos em sinal de desistência. A couraça cintilando à luz vespertina. Contemplou o palácio entre as nuvens, respirou pausadamente e decidiu o que faria. Minha honra foi manchada. Os lábios rubros se contraíram. Simplesmente não pode ficar desse jeito. Fechou as pálpebras e tornou a abri-las. Preciso limpar o meu nome e a única maneira é organizando um duelo. Apontou para Kyra. Eu a desafio, Arconte de Gabriel. Não é
para tanto. Daniel deu um sorriso nervoso, procurando minimizar a contenda. Por que não fazem as pazes? Escolha as armas, Celeste. Hildre não lhe deu ouvidos. Estava determinada a pelejar. Diga quando e onde deseja marcar o torneio. Lutarei no lugar dela. Uraquim assumiu a dianteira, mas era tarde demais. Uma vez lançado o desafio, os termos não podiam ser alterados. Como alternativa, eles tinham a opção de fugir, mas era lógico que Kyra não fugiria. O fato que os consternava, a ele e a Daniel, era que os Ixins não são especializados no combate corpo a corpo, ao contrário das Valquírias. Se Kyra e Hildre travassem uma disputa de espadas, seria bem provável que a Arconte fosse trucidada ou pior. Ela própria sabia disso, então escolheu a senda mais óbvia, a única arma com a qual tinha alguma chance de vencer. O arco e flecha, respondeu. O lugar para mim tanto faz, escolha você. E sobre a data, prefiro que seja ainda hoje ao pôr do sol. Mas tenho uma condição. Empinou o queixo. Se eu ganhar, quero uma audiência com a rainha. Muito bem. No íntimo, Hildre não concordava com a exigência, mas tinha plena convicção de que venceria, então aceitou a proposta. O ódio dos espíritos etéreos pelos anjos era ainda muito intenso, não só nas paragens nórdicas. Os olimpianos os detestavam e as entidades hindus, muito poderosas até hoje, juraram vingança aos alados, em especial ao arcanjo Miguel. Hoje, ao pôr do sol no hipódromo, proclamou, e com sua pequena comitiva regressou à capital. Daniel e Uraquim estavam pesarosos. Duelos eram arriscados e geralmente terminavam com a morte do oponente mais fraco. Devia ter deixado comigo. Daniel fez um muxoxo. Sabe o que pode lhe acontecer? Girou nos calcanhares, preocupado. Hildre não é uma simples valquíria. É uma das filhas de Odin, uma das capitãs Aesíris. Em outras palavras, ela é uma deusa. Então será uma competição justa, auspiciosa, eu diria. Kyra se recordou do sonho que tivera fazia meses, que a transportara a um tempo antiquíssimo, quando nos campos gelados da África ela era conhecida como a deusa que arde. Já que nesse caso nós duas temos alguma coisa em comum.